em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu queria chamar nosso preletor da noite. Irmão Davidson. Falei certo? Davidson. Amém. Vamos orar por ele. Estende a sua mão. Pai, nós queremos colocar o teu filho diante do Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor o chamou para este ministério. O Senhor colocou sobre ele, meu Pai, a tua palavra. E que essa palavra hoje ela possa fluir, meu Pai, como um rio de águas vivas através do teu filho. Usa-o, meu Pai. Usa-o, meu Pai, em nome de Jesus, com poder, com unção, com graça, com revelação do alto, para que o teu nome seja glorificado. E que essa palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, e fazer, meu Pai, e fazer aquilo que o Senhor, meu Pai, já determinou, em nome de Jesus. Amém. Shalom, irmãos, amém? Amém. Quem está feliz, diga graças a Deus. Feliz em, mais uma vez, poder servir a esta casa. Agradeço aos nossos pastores, pastor Arley, pastora Kelly, que estão descansando, viajando. Quero também agradecer aos nossos mediadores hoje do culto, irmão Eurípides, irmã Virgínia, obrigado pela confiança. Você já olhou para quem está do seu lado? Dá um sorriso para ele. Se desarma aí, dá um sorriso para ele e fala: nesta noite, Deus irá falar ao teu coração. Feche teus olhos comigo e diz assim, ó: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. De novo. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Diga para quem está do seu lado: hoje é noite de resgate. Você viu o que você acabou de cantar? Você disse: vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só para quê? Só para ti. E você quer ser o quê? E a primeira essência dentro de um jardim particular. Então o jardim particular é você. Coloca a mão no seu coração e fala: Jesus, eu quero ser esse jardim particular. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra muito oportuna ao nosso tema, aonde vai dizer: recomeços que mudam destino. Para todo destino extraordinário, sempre haverá um recomeço. Você nunca verá grandes homens e mulheres da história da Bíblia, ou homens e mulheres que você até conhece, ou é amigo, ou já ouviu falar, que nunca viveram recomeços para viverem histórias extraordinárias. Então, nesta noite, eu quero te convidar, para não ficar nas minhas palavras, abrir a sua Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5.
nós iremos extrair algumas particularidades desse texto e eu tenho algumas revelações a qual Deus se manifestou à minha vida e eu quero trazer a sua também. Todos acharam? Digam amém. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção que algumas palavras eu vou pedir para você repetir. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. O que Deus disse? O que Deus disse? Amém. Vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir. Jonas se levantou para quê? Para o quê? Beleza. De diante da presença do Senhor, para Tarse, e desceu a Jope. Achou ali um navio que ia para Tarse. Pagou, diga, pagou. Pagou. Usou do seu dinheiro, do dinheiro dele. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe, diga, para longe. Da presença de quem? Obrigado. Mas o Senhor, mas quem? Amém. Mandou ao mar um grande vento, ou na sua tradução, uma grande tempestade. E fez-se no mar uma tão grande tempestade, a qual o navio estava a ponto a partir-se ou a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses e lançavam ao mar cargas. Disse, lançavam no mar os bens. Preste atenção nisso. E lançavam no mar. E Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Dormiu um profundo sono. Sente dando glória. Meus amigos, nós estamos diante de um texto a qual, Rodrigo, meu amigo, eu vou te reconhecer que eu nunca li esse texto como essa semana. Um texto a qual já li muitas vezes, já preguei muitas vezes, e Deus me trouxe uma visão totalmente diferente desse texto. E eu queria compartilhar o que Deus revelou ao meu coração, para o seu coração também. Diz amém? Amém? A Bíblia vai mostrar para mim e para você que no capítulo 1 do seu primeiro versículo vai dizer: e sucedeu que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te. Deus não está falando: Jonas, eu estou pensando, eu estou achando, eu estou querendo que você concorde comigo. Não, Deus está dando uma ordem expressa a Jonas, dizendo: levanta-te e vai aonde eu mandei. Até aqui, tudo bem, nada de mirabolante e nenhuma revelação totalmente gigantesca. Só que uma coisa que começa a me chamar a atenção é que missão não se escolhe e não se barganha, missão se cumpre. Você conseguiu entender? Missão não se escolhe. Olha para quem está ao teu lado e fala: missão não se escolhe, missão se cumpre. Então, toda missão, ela precisa de uma ação. Então Deus está dando uma missão a Jonas nesse texto, e Ele está dizendo: sobre mim, nas minhas narinas, chegou a malícia de Nínive, a qual era a capital da Assíria, a qual tinham homens perversos, pessoas que faziam maus aos olhos do Senhor, pessoas que gostavam de aniquilar cidades, de matar pessoas, e Jonas sabia de tudo isso. Só que agora, no primeiro versículo do capítulo 1, Deus está dizendo assim:
Jonas, se levante e vai até Nínive e você vai clamar contra esta cidade, porque o mal dela chegou até mim. Só que no versículo 2, a primeira atitude de Jonas é fugir. Só que há uma grande realidade nesse texto, aonde muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Quando Deus dá uma ordem expressa na minha vida e na sua vida, é muito melhor obedecer do que... Vocês começaram a entender e eu sei que vocês estão aqui. Então, quando a Bíblia começa a relatar para mim e para você que Jonas ele vai fugir de diante da presença de Deus, ele precisava ir para uma cidade que estava aproximadamente 300 quilômetros da onde ele estava. Só que ele decide por conta própria ir para um lugar onde estava aproximadamente 8.000 quilômetros de distância da onde Deus tinha mandado ele ir. Só que agora, eu quero que você comece a entender que o ego de Jonas, ele começa a se alimentar da seguinte maneira. Eu quero dizer uma coisa, eu vou fugir da presença de Deus, porque quanto mais longe eu ficar dele, mais eu me escondo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não adianta fugir da presença e do chamado, porque aquele que Deus escolhe, ele busca até dentro do ventre do peixe. Olhe para mim, não existe lugar para se esconder da presença de Deus. A Bíblia relata para mim e para você que ele vai fugir e ele vai pagar, pastor Jorge. Olha aqui, o que é que Deus falou comigo? Deus falou assim: David, quando você está pagando a sua passagem para você sair ou fugir da minha presença, você está contribuindo com a sua desobediência. Ele tinha dinheiro para desobedecer. Então ele preferiu pagar para desobedecer do que pagar o preço para viver o que Deus tinha na vida dele. E a gente muitas das vezes prefere pagar para fugir do que pagar para servir. É isso que acontece. É por isso que eu disse que eu tenho uma visão diferente. Talvez você já ouviu de uma outra forma. Então, aqui, o texto, nos versículos 2 e 3, as coisas que vão acontecendo sempre vão ser de ladeira abaixo. A Bíblia vai dizer que ele bota a mão no bolso, paga a passagem, ele já começa a viver o primeiro abismo. O segundo abismo é ele chegar aonde Deus disse que não era para ele ir, no navio de Tarso. E ele vai entrar aonde não tinha que entrar, outro abismo. E a Bíblia vai dizer que ele vai entrar mais fundo ainda, porque quando ele entra no porão, ele não entra somente num sono, mas a Bíblia vai dizer que ele entra numa inércia. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais obscuro vai ficar a nossa conduta. A Bíblia mostra para mim e para você que ele vai descendo, e ele vai descendo, e ele desce, e ele dorme, e ele entra em transe. Só que o teu Deus e o meu Deus é especialista em acordar aquele que é desobediente. Ele vai fazer coisas que vão chamar a sua atenção para dizer: ei, você não tem escolha, você é meu e ninguém toca, você é meu e ninguém toma, porque quando eu escolho, não tem homem que possa fazer diferente da minha vontade. A Bíblia relata para mim e para você que o barquinho, um naviozinho bonitinho, está no meio da água, Raquel, e está indo para Tarso. Está indo para onde? Está indo para onde? Todo mundo que estava naquele navio tinha um destino, Rodrigo. Só que quem estava dentro de um porão, numa inércia, tinha uma desobediência. Sabe o que acontece? A gente até quer entrar no barco, mas a gente entra por desobediência.
Tem lugar que Deus falou que não é para você entrar. E você está entrando e você está se afundando espiritualmente. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que no meio desse turbilhão, Deus manda um vento. Quem manda um vento? Aí a gente vai falar que tudo é capeta. Tudo é diabo. O diabo estava furioso. Mentira, irmão. Tem desobediência que quem puxa a tua orelha é Deus. Está entendendo? Quem vai mandar vento na tua vida e na minha vida, no meio da desobediência, é Deus. Quem vai mandar tempestade e a gente está dormindo para a gente acordar e entender que o propósito é dele, é ele, é por ele, tudo para ele, é ele que vai mandar. Aí agora, a Bíblia vai relatar que há uma grande tempestade. E a Bíblia vai dizer que o barco está balançando, 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 está a ponto a quebrar-se ou ir a pique. E no texto vai dizer que existem marinheiros, o texto é bem claro, marinheiros, homens experientes, homens que vivem no mar, homens que estão acostumados, irmã Virgínia, em ver tempestades. Só que a Bíblia relata para mim e para você que aquele que tem intimidade no meio da tempestade e experiência está com medo com o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a tempestade não era comum. Era uma tempestade de desobediência que sobrevém sobre a nossa vida quando a gente não obedece a Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, com as experiências que eles têm, quanto mais leve o barco, menos ele chacoalha e menos é o risco de ele naufragar. E eles começam a lançar fora os bens que estavam dentro do barco. Interessante é, missionária Rosângela, que estão sendo lançadas coisas que as pessoas que estavam dentro do barco não tinham nada a ver com aquilo e estão perdendo por causa de um homem e de uma mulher que está desobediente ao seu chamado. Qual é a responsabilidade que Deus traz a mim e a você? No meio dos turbilhões, quando nós desobedecemos e nos relacionamos no meio de pessoas, pessoas irão perder, porque nós não estamos vivendo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Sabe o que acontece? Tem portas que se abrem antes mesmo de eu conhecer quem está entrando dentro do meu barco. Colocaram um profeta desobediente dentro do barco, sem saber quem ele era. Ah, mas é homem de Deus, mas está fugindo do chamado. Ah, é mulher de Deus, mas está fugindo do chamado. Ah, é vaso de Deus, mas está fugindo do chamado e vai passar vento pela desobediência. É isso que Deus tem mostrado para mim e para você. Quanto mais eu desobedeço, mais eu continuo girando, e não saio do lugar. Aí agora, a Bíblia vai dizer que da parte de cima jogaram fora. E eles vão agora na parte de baixo observar se tinha mais alguma coisa pesada para lançar fora. E agora o capitão desce com alguns homens e vai encontrar um desobediente, inerte, paralisado, negligenciando o chamado que ele tem com Deus. Olhe para quem está do seu lado, seja profeta para ele e fala: nunca, jamais negligencie o que Deus tem contigo. A Bíblia vai dizer que é muito lindo e bem pertinente a tudo isso que nós estamos falando aqui. Quando Jonas é acordado, detalhe, a inércia dele é tão grande que o barco lá em cima está quase quebrando, estão jogando, estão gritando, está um alvoroço só, e ele está totalmente disperso,
No meio da nossa vida está acontecendo tanta coisa, a gente está tão disperso e não consegue ouvir mais a voz de Deus. Deus está chamando e falando assim: acorda, acorda, eu quero te usar, eu quero se manifestar novamente na tua vida. E a gente está totalmente inerte, paralisado, sabe por quê? Porque quando eu negligencio o meu chamado, a primeira coisa que eu entro é na inércia. A Bíblia mostra para mim, para você, que agora esses homens conseguem acordar Jonas. Diga, ele acordou. Isso. E ele acorda com 3 perguntas. Eu acho lindo. A primeira pergunta é: da onde tu vem? Qual é a sua ocupação? Quem é o teu povo? Interessante que eles perguntaram qual é a sua ocupação. Ele tinha que falar que ele era profeta. Você não vê o texto dizendo que ele fala que ele é profeta. Ele só se lamuria. Está acontecendo por causa de mim. Está acontecendo por causa de mim. Ele tinha que falar: eu sou profeta. E eu estou em desobediência. No meio do caminho, eu escolhi retroceder. Mas agora eu quero prosseguir. Não, mas o negócio dele é: ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe qual é o nosso mal? É a gente, de fato, quando o próprio Deus pergunta: da onde tu está vindo? Qual é a sua ocupação? E qual é o seu povo? A gente dá desculpa. A gente não consegue dizer: Deus, eu estou errado. Me restabelece de novo, me coloca novamente em alinhamento contigo. Qual é o meu povo? O meu povo é o teu povo, Deus. Eu sou lavado e remido pelo teu sangue. E qual é a tua ocupação? A minha ocupação é ser profeta de nações. E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual é a tua ocupação? Quem é o teu povo? E da onde tu vem? Aqui agora, nós estamos diante do alto do barco, aonde Jonas já acordou e agora se lamuria ainda mais, missionária Rosângela. Só que uma coisa que me chama muita atenção é que eles começam a falar: clamem ao seu Deus, clame, clame, clame. E ele vai dizer: eu sou israelita. E as pessoas ficam totalmente estagnadas, dizendo: você é do povo a qual dizem que é o Deus dos deuses. Quando a gente está nesses momentos de inércia, nesses momentos de desobediência, a primeira coisa que a gente vai fazer é perder a nossa identidade. É a primeira coisa que o diabo consegue arrancar. É a nossa identidade. Quem tu é? Não sei. Você é pregador, você é cantora, você é da mídia, você é um homem e uma mulher cheio de Deus. Você precisa entender que quem prevalece sobre a tua vida é o Espírito de Deus. E nesse momento, ele vai dizer: lancem-me ao mar e a tempestade vai cessar. Ele sabia que o problema que estava sobre aquele barco, sobre aquelas pessoas, sobre aquelas histórias, sobre aqueles destinos, era tudo culpa dele. E muitas das vezes, destinos de pessoas que nos cercam são travados por causa da nossa desobediência. Porque eu não quero viver o propósito. Porque eu acho que estão me olhando diferente. Porque eu acho que estão falando de mim. Porque eu acho que ninguém me ama e ninguém me quer. Ei, quem te ama é Deus. Olhe para cá. Quem tem que te justificar é Deus, não é o homem. Não espere aplausos de ninguém. Espere que Deus possa reconhecer o seu nome no livro da vida. Agora,
A Bíblia vai dizer que os marinheiros levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Lançaram ao... Que lindo! Historinha da nossa infância. E a Bíblia vai dizer que ele cai dentro do mar, um mar revolto. E a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem a um peixe, ou a um peixe grande, para que pudesse engolir Jonas e que ele estivesse no seu ventre durante 3 dias. Uma coisa que me chama muita atenção é que em momento nenhum você vê no texto que dentro do ventre do peixe, na sua Bíblia, na minha Bíblia, não vai dizer que ele parou no estômago do peixe. Há uma grande diferença entre estômago e ventre. E o que acontece? Estômago é onde eles se alimentam, é onde nós comemos. Ventre é onde é gerado. E eu preciso que você entenda isso. Jonas foi levado ao ventre do peixe para ser gerado em um novo caráter, para que Deus pudesse fazer algo extraordinário através da vida dele, pelos ninivitas. Eu quero te dizer uma coisa, talvez esta noite eu e você precisamos ser gerados novamente para sermos realinhados a um propósito a qual Deus vai se agradar. Então, que nós possamos estar alinhados e sendo gerados pela graça do poder que há no nome de Jesus. O capítulo 1 inteiro é um capítulo totalmente complexo. É um capítulo onde a gente pensa que em todos os momentos Jonas vai morrer. No capítulo 1 inteiro, você não vê, você não consegue relatar Jonas orando, Jonas pedindo, Jonas pelo menos se posicionando. Só que dentro do ventre do grande peixe, a primeira coisa que acontece com aquele que está totalmente fora do propósito é se realinhar novamente. Como que ele vai se realinhar, David? Voltando a orar. E a Bíblia vai dizer, e clamou Jonas de dentro do ventre do peixe. Será que Deus vai ter que nos colocar em uma situação parecida para a gente voltar a orar? Para a gente voltar a ler? Para a gente voltar a se dedicar e a ser quem nós éramos? David, por que tu está falando isso? Porque ele fez isso comigo. Ele teve que me realinhar novamente para eu poder pregar isso para você. Ele teve que levantar o meu filho de 7 anos e puxar o meu braço toda noite e falar, pai, vamos ler a Bíblia. Ele teve que pegar um menino de 7 anos e falar assim, pai, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Ele teve que pegar um menino de 7 anos e falar assim para mim, pai, a minha irmã falou que tu pregava e as pessoas eram curadas. Deus teve que me realinhar novamente para eu poder ministrar. Talvez essa noite, você só está precisando desse realinhamento. Porque tudo que você já fez, está aí dentro. E quem te colocou foi Deus, e Ele não tira. Só que o tempo, a correria, a gente correndo contra o sistema, a gente vai deixando de lado. O Rodrigo uma vez deu uma aula para a gente e ele falou uma frase que eu gosto muito. Ele vai dizer que o entretenimento é a maior arma de Satanás para nos tirar da posição. Engraçado que hoje o entretenimento é isso aqui, ó. Se você conseguir pegar ele ali, a gente consegue ver quanto tempo de tela a gente tem. Aí às vezes a gente fica 2 horas no Instagram, 2 horas no WhatsApp, 2 horas no TikTok, e a gente já não consegue mais dobrar o joelho 5 minutos.
Mas será que Deus vai ter que trazer um peixe para que a gente entre novamente em plumo? Será que Deus vai ter que fazer todo um cenário de uma tempestade para dizer que Ele confia muito mais no seu chamado do que você mesmo? Deus confia tanto no teu chamado que Ele me trouxe essa noite para trazer isso ao teu coração e trazer paz à tua vida. Porque quanto mais nós se alinhamos diante de Deus, mais vivemos coisas extraordinárias. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a orar, e as algas cercaram a minha cabeça, e do ventre do peixe eu clamei e o Senhor me respondeu. Gritei e o Senhor me ouviu. Há uma grande diferença de quando ele vai falar no versículo 3, que ele clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu. E ele gritou e o Senhor o ouviu. Porque clamor vem da alma e grito vem do corpo. Conseguiu entender? Quando eu clamo, Deus responde. Quando eu grito, Ele só escuta. Muitas das vezes, a gente está gritando e pensando que está clamando. Agora eu quero te falar uma coisa. Deus quer tirar o grito e colocar o clamor sobre a tua vida. Porque muitas das vezes a gente fica desesperado e começa a gritar e acha que não há solução. Porque quando a gente entender que a nossa maior arma é o clamor, a gente começa a vencer e não para de vencer. A Bíblia vai dizer agora que quando ao final do terceiro dia, Jonas é vomitado em um lugar a qual ele vai ter que caminhar durante 3 dias para chegar até Nínive. Interessante é que Deus é perfeito. Tudo aquilo que aconteceu com Jonas dentro do barco, dentro do ventre do peixe, fez ele, Eliezer, ir pensando nessa caminhada de 3 dias, para dizer o quê? Eu não posso mais desobedecer. Eu preciso voltar ao propósito, porque missão dada é missão cumprida. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, ele vai começar a apregoar a palavra de Deus para os ninivitas. E os ninivitas começam a entender e começam a se converter e a se humilhar diante da face de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção no texto é que Jonas vai questionar o próprio Deus e vai dizer assim: ah, Senhor, é por isso que eu fugi da tua face, porque eu sabia que tu eras bondoso e longânimo e iria deixar esse povo se arrepender. Olhe para mim, profeta que não tem amor. Quer que eu te provo? Eu te provo agora. Quantas vezes você já deve ter falado assim como eu? Meu Deus do céu, fez tanta coisa errada e agora prega. Fez tanta coisa errada e agora canta. Fez tanta coisa errada e agora Deus usa. Ei, não é sobre você, é sobre Ele. Ele não está nem um pouco importando com o que você e eu pensamos. Ele está preocupado em resgatar pessoas. Jonas era um profeta soberbo, que só pensava no seu próprio umbigo. E ele vai mostrar isso quando Deus dá uma abobroeira para ele. E naquele momento o sol está escaldante. E Deus faz nascer uma abobroeira. E vai trazer uma sombra, vai trazer uma paz, um alívio ao corpo de Jonas. E ele fica feliz. E ele fica muito alegre. E ele fica cheio. E fala, ah, que bom, que legal. E ele dorme. E a Bíblia vai dizer que Deus manda um animalzinho, um bichinho, para aniquilar, para comer, para destruir a aboboeira.
E a primeira coisa que Jonas vai fazer é resmungar. Ah, Deus, por que tu destruiu essa boboeira? Eu quero morrer. Teve compaixão de uma coisa que eu fiz nascer hoje e vai morrer amanhã. E agora eu não posso ter compaixão de 120 mil almas. Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Que a gente só se importa com aquilo que a gente quer. Deus está mostrando para mim e para você que a gente só escolhe aquilo que é cômodo. Que a gente só quer fazer o que nos apraz. Mas eu quero te falar que a vontade não é tua, a vontade é dele. É ele que manda, é ele que escolhe, é ele que determina. Então faça aquilo que ele mandou e fique bem quietinho. Sabe por quê? Porque desobediência causa ruína. David, me prova. Claro que eu te provo. Saul, para a gente acabar. Desobediência nos gerou ruína? Vamos lá. Vamos destruir. Abimeleque, vamos destruir esse rei, vamos. Isso. Não, Deus, sabe o que aconteceu? Eu vou fazer uma aliança com ele. Os animais legal, eu vou deixar aqui para sacrificar. Alguns homens eu vou deixar para ser escravo. E Samuel chega no meio do arraial e fala: que barulho é esse de animais que eu estou ouvindo? Não, eu peguei para sacrificar. Eu não pedi para você sacrificar. A primeira coisa que um homem cheio da presença de Deus e direcionado por ele é pegar a espada e executar o que Deus mandou. A primeira coisa que ele faz é pegar a espada e matar o rei. A segunda coisa que ele faz é aniquilar o reinado de Saul. Então, assim como te desobedeceu, você vai perder o seu reinado. E ele vira as costas, e ele rasga a capa. E um decreto sobre a vida dele vai sair. Assim como tu rasgaste a minha capa, o seu reinado está rasgado. Dali para frente, Saul só foi para baixo. E Davi só subiu. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, nessa noite, eu tenho certeza que Deus nos trouxe até aqui para um alinhamento. Diga, alinhamento. Eu preciso entender que a minha chamada vale mais do que a minha vida. Fala, a minha chamada vale mais do que a minha vida. Isso, agora repete e fala com o coração mesmo. Tu tem que falar com vontade. Tu tem que entender o que tu está falando. Será que a tua chamada vale mais do que a tua vida? A minha chamada, David, vale mais do que a minha vida. Porque eu não troco a minha chamada por nada. Eu não negligencio a minha chamada. Mas, David, tu fica fraco? Claro, eu sou ser humano igual você. Tem hora que eu quero parar, desistir, capenga, manco, meio torto. Mas aí, você lembra que todo choro uma noite, a noite, o choro dura uma noite, mas de manhãzinha... Que bom. É sobre isso. É sobre Ele. É por Ele. Nós precisamos gastar a nossa vida. Cadê o ministério de louvor? Fique de pé em nome de Jesus. Eu conversei com a Stephanie na segunda-feira e eu pedi ela para cantar uma música. E ela me perguntou se era só um pedaço. Eu falei com ela que não, por isso que eu estou dando um pouquinho mais de tempo para ela. E ela vai cantar essa música toda. Só que no momento que a Stephanie cantar, preste atenção. Eu queria que você fechasse os teus olhos e entendesse a letra da música. Todo mundo conhece a música. Só que depois de uma palavra dessa, eu preciso que você se conecte com Ele. A minha parte eu estou dando e eu tenho certeza que Ele tem me dado graça. Sabe por quê? Olhe para quem está do teu lado e diga assim, ó. Deus tem ciúme de você. E Ele não quer perder você para ninguém. Você entendeu? Então,
Para que nós possamos alinhar um propósito genuíno, eu preciso saber quem é aquele que fez algo pela minha vida. Então, no momento que ela cantar, tu vai fechar o olho e vai tributar a Ele honra, glória e domínio. E vai lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por você e tudo aquilo que Ele já ainda está fazendo por você. Tá bom? Então feche teus olhos. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. O que Ele fez? Oh, Ele me amou. Ele te amou. Você viu o que você acabou de cantar? Jonas precisou entrar no ventre do peixe, ser gerado novamente, para entender que Deus amava ele e que ele também tinha que amar pessoas. Nessa noite, não vou precisar falar muito, é o Espírito de Deus que vai falar ao teu coração. Você que sabe da tua chamada, você que sabe que tem uma chamada, e esse coração incendeia por essa chamada.
E nessa noite você entrou aqui, Jesus, se eu não ouvir a tua voz, eu vou jogar tudo pro alto. Eu vou parar. Porque cantar igual ela, eu queria até cantar. Será que tu quer pagar o preço que ela paga? Só que eu quero te falar uma coisa. Deus me trouxe aqui para ser profeta na tua vida. Eu queria orar pela tua vida e eles vão cantar que Deus te ama. Então você que sabe que tem essa chamada, está precisando de um fortalecimento, vem até aqui. Quando o primeiro valente aparecer, aparece o segundo. Já apareceu o segundo, o terceiro. Isso. Você que sabe que tem chamada. Você que sabe que tem chamada. E Deus disse: eu te amo e não te perco pro mundo. Você tem a chamada. Canta, ele te ama, ele te amou, Ele te amou, Ele te amou. te ama, ele te ama, ele te ama, Cante com toda a tua alma, com todo o teu coração. A tua chamada não vai ser perdida. A tua chamada vai ser restabelecida. Debaixo dessa unção profética, debaixo dessa unção profética, eu vou fazer 2 perguntas. Quantas perguntas? Vou fazer 2 perguntas e vou entregar o microfone para a irmã Virgínia. A primeira pergunta é: se há alguém em nosso meio aqui que ainda não conhece o meu Deus é um Deus grandão. É o grandão da Galileia, aquele que muda a história e o quadro. Todos aqui já confessaram Ele como Salvador? Digam para mim amém. Amém. A segunda pergunta agora é a chave. Eu quero perguntar se alguém que veio aqui na frente, ou está paralisado aí no banco, que está assim, ó: David, eu estou prontinho para parar, mas essa palavra me fortaleceu. Eu estava prontinho, eu nem ia vir para o culto hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é especialista em preparar milagre. Deus é especialista em preparar ambiente. Se você estava com esse sentimento, David, eu ia parar, e Deus vai te fortalecer. Se tiver alguém, chega só aqui pertinho de mim. Então tá todo mundo bem forte. Todo mundo bem? Ninguém ia parar, desistir? Amém? Então eu vou orar por você e vou convidar a irmã Virgínia para vir para cá. Pode vir, irmã Virgínia. Estende as suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar esse povo que está aqui na frente do teu altar. Homens e mulheres que entenderam a tua voz, a tua palavra e se posicionaram para se realinhar. Porque para novos recomeços sempre existirão destinos extraordinários. Eu quero deixar a tua bênção, a tua graça e o teu poder sobre a vida dos meus irmãos. Fortalece cada um deles e que o coração deles possam ser tomados pelo teu poder, tomados pela tua glória, e que quando o Senhor se manifestar,
eles não tenham dúvida que é o Senhor que opera tudo sobre a vida deles. E eu te peço, Deus, que a tua bênção, que o teu poder, que a tua unção recaia sobre cada um de nós, porque a tua palavra vai dizer que operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Então, Deus, eu quero te agradecer por essa unção profética que há sobre este ambiente. Esse ambiente está tomado pelo teu poder e pela tua graça, e nós tributamos a ti honra, glória e domínio e majestade, porque uma quarta profética, Senhor, precisa, Senhor, que o Senhor se manifeste em nosso meio, para o seu nome ser glorificado. Nós entregamos tudo a ti, nada é nosso. O lugar mais alto que nós queremos estar é aos teus pés, e importa que tu cresça e que cada um de nós venhamos a diminuir. Assim nós choramos, assim nós te entregamos e tributamos a ti honra, glória, domínio e majestade hoje, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. 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 Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Aleluia. Como foi forte essa palavra. Realinhamento. Voltar à posição. Resultado de tempestades, às vezes, é a nossa desobediência. Às vezes estamos passando pelas tempestades por causa da nossa desobediência. E Deus hoje, Ele nos convidou, Ele nos chamou a entrarmos na posição novamente, a nos realinharmos com a vontade dEle, com a direção dEle e andarmos em obediência. Esse foi o chamado de Deus para a nossa vida hoje. E tudo isso por amor. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Foi cantado aqui porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele nos amou, nos ama e continuará nos amando. Por isso que Ele não desiste de nós. Por isso que o chamado dEle para nós é realinhamento, tomada de posição, obediência. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa realmente gerar em nós os frutos dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?